Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Também é o campeão de 2019 da Libertadores, o Flamengo. Hoje tem jogo contra aquele encardido Defensa e Justiça que já incomodou o Palmeiras, hein? Especialmente na Recopa Sul-Americana. E o Mengão tem alguns desfalques para essa partida fora de casa. Sonho realizado, agora é hora de colocar em prática o trabalho. Se é que deu tempo para isso, né? Foram apenas 2 dias de contato com o grupo. No primeiro, um trabalho regenerativo. E ontem, um único dia de treino com os atletas que jogaram domingo, mais a viagem para a Argentina. O relógio é o inimigo de Renato Gaúcho nesse momento, mas não tem jeito. Chegou a hora de escrever a primeira página da história dele na beira do campo pelo Flamengo. Mais tarde, o adversário é o Defensa e Justiça, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O maior problema que eu tenho no momento é o tempo. Então é por isso que vai ser muito importante o vídeo, vai ser muito importante a troca de ideias com os jogadores, justamente porque, infelizmente, o Flamengo disputa, ou felizmente, né, disputa 3 competições, mas infelizmente não tem o tempo suficiente para a gente ter colocar em prática nossas ideias juntamente com o grupo, por causa do tempo que vai ter muito pouco tempo disponível para os treinamentos. Falta tempo, mas sobra problemas. E logo no primeiro desafio, Renato Gaúcho vai precisar buscar alternativas. Isso porque 4 jogadores titulares estão fora da partida de hoje. Diego, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão no departamento médico. O zagueiro foi diagnosticado em cima da hora com edema na panturrilha. Rodrigo vem convivendo com problemas musculares frequentes e o momento do setor defensivo não é dos melhores. O Ilharão está suspenso pela expulsão contra a LDU. O volante foi punido por 2 jogos, mas já cumpriu 1. A boa notícia é que o artilheiro Gabigol está de volta ao time depois de 46 dias com a seleção brasileira. Ele chegou empolgado e já está todo íntimo do professor. Vamos escalar o provável time do Renato com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lá na frente, Gabigol e Pedro. Mais tarde, todas as atenções estão voltadas para o trabalho de Renato Gaúcho. Quais os ajustes ele vai fazer na equipe? Só resta aguardar. Ronaldo, não se espera outra coisa que não seja uma vitória do Flamengo. Aí quando você vê essa prévia, mesmo com alguns desfalques, o Flamengo é um timaço, não tem o que dizer. Desfalque? Mas você viu ali uma prévia? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Meu Deus do céu. É que Bruno Henrique faz falta, Sim, Rodrigo Caio também, o Ilharão. Para mim são desfalques bem consideráveis. Você tá de brincadeira, não dá nem para falar que é desfalque. Eles vão ter que treinar mais que esses caras para poder voltar. Olha que timaça aí. O Mengo vence e uma grande estreia do Renato Gaúcho. Vou torcer para você, Gaúcho. Esse não deveria. Defensa e Justiça perdeu 2 jogadores importantes que voltaram para o River Plate, então já não tem o Brian Romero, que era o grande artilheiro do time, agora é do River. Está um pouquinho enfraquecido, mas tem que ter atenção. O BKSS gosta de aprontar para cima do Flamengo, tanto que no ano passado eliminou o Flamengo da Libertadores, mas era treinador do Racing. O BKSS gosta de complicar, mas... Não, é que Libertadores eu gosto de analisar tudo. Mas você falou que ele gosta de complicar, mas se ele complicar, ele vai perder de pouco.
Porque esse time aí, com a alegria que agora chegou no vestiário lá, até o Gabigol brincando, abraçando o Renato, essa alegria, essa descontração e levar para dentro de campo a obrigação, porque o Flamengo tem obrigação de vencer essa competição, ainda mais pelo que falou o Renato quando chegou, que aqui é uma nação, aqui é uma seleção brasileira, tem que colocar isso em campo. E colocando isso em campo, a vitória vai aparecer. Com esse time aí, não tem dúvida. Tem esse componente da estreia do novo treinador, que isso, você sabe, já foi atleta por muitos anos, motiva o jogador quando chega um técnico novo e você também quer mostrar trabalho. E um cara legal, né? Um cara legal que chega e é bem recebido pelo grupo. Então você quer realmente devolver essa alegria para ele poder trabalhar também. Vai ser legal. E era um sonho do Flamengo, não é? A gente sabe que a diretoria está muito feliz, vai ter que pagar uma multa cara para o Rogério Ceni, mas queria o Renato Gaúcho, ele queria o Flamengo, agora é começar um trabalho e elenco ele tem também, assim como o Abel Ferreira no Palmeiras. Mas a diretoria só cabe responder os contratos e deixar o Renato trabalhar, porque já tiraram foto com o Rogério Ceni, já tiraram foto com um monte de gente dessa diretoria aí. E eles estão sempre felizes com a camisa do Flamengo molhando. É só deixar em dia aí todo o salário da turma, fazer tudo que está acordado e deixar o Renato trabalhar. Esse é o recado para a diretoria. O que é, Renato? O Flamengo, eles têm obrigação de ganhar, sim. Você tá gorando? Não, eu não tô, não. Essa risada sua, eu fiquei com medo. Não, você tá muito enganado, porque eu, como torcedora assumida, é lógico que eu tô de olho em Flamengo e Defensa e Justiça, que se o Inter passar, por um acaso, para a próxima fase, um deles é o adversário. Eita, você não. É que você tá fora da Libertadores, por isso que você tá no outro mundo. Eu tô gorando todo mundo lá de fora. Aqui é o Sport Center, trazendo informações de Flamengo. Flamengo, como nós vimos ali nas informações direto de Buenos Aires, Pedro, com alguns desfalques ali no meio de campo, também possivelmente com João Gomes e Thiago Maia. Bom dia pra você. E, claro, o retorno do Gabigol. Tudo bom, Mari? Bom dia pra você, Bruno, também Marra, Rafael. Prazer participar aqui pela manhã com vocês no Sport Center. Chegou o dia, né? Depois de tanta novela, tantos episódios animados aí desse Flamengo, uma turbulência só. Saiu o Rogério, entra Renato, e aí o Flamengo, enfim, estreia nas oitavas de final da Copa Libertadores, hoje à noite, Defensa e Justiça, 21h30, transmissão aqui dos canais Disney. A gente nem imaginava, né? 48 dias depois daquela partida, aquele 0-0 meio insosso contra o Vélez no Maracanã, que o Flamengo ia ter tanta chacoalhada de lá para cá e mudar bastante. Saiu o Gerson, e aí pensava que poderia trazer algum tipo de reforço ali para o meio de campo, não trouxe. Saiu mesmo o Rogério Ceni, depois de levar tanta bordoada de torcida, tá, de crítica também, levar 4 derrotas dentro de campo. E agora entra o Renato Gaúcho, bem a seu estilo, estreando numa Libertadores, com muitos holofotes, como ele gosta. Vamos ver o que ele vai trazer para campo aí mais à noite, né? Bem naquele estilo mais na conversa mesmo, não teve muito tempo, por mais que ele quisesse ter mais uma aclimatação ali no Ninho do Urubu, mudou o planejamento, treinou ontem, treinou anteontem, viajou para a Argentina, agora deve estar naquela conversinha ali com o pessoal lá na concentração, mas para tentar ajustar esse time do Flamengo que tem alguns desfalques aí, até como o Gustavo Mel destacou. O Flamengo não vai ter o Rodrigo Caio de última hora aí, ele já não jogou no fim de semana, né? Ficou fora de última hora da relação e de fato vem encontrando muitas dificuldades nessa temporada, problema aí na panturrilha esquerda que o Flamengo divulgou, tem um edema no local e é um detalhe curioso, Mari, Bruno, Marra e Prates, amigos do Sport Center, o Rodrigo Caio, se você for olhar toda a competição aí, a Libertadores, ele só disputou uma partida dos 6 jogos do Flamengo na Libertadores, o último jogo da fase de grupos contra o Vélez no Maracanã. O restante ficou fora, então é mais um desfalque que ele desfalca o Flamengo nessa Libertadores, uma situação complicada, né? O único zagueiro de fato ali que agrada a torcida, técnico, críticos, mais uma vez desfalcando o Flamengo. No meio de campo não vai ter o Arão, que deu aquele belo catiripapo lá contra a LDU, aquele golpe meio de karatê, assim, pegou 2 jogos de gancho, fica fora também. Então mais um desfalque ali para o Renato Gaúcho, que já não tem o Diego, que está lesionado. Não vai ter o Willian Arão e agora também não vai contar ali no meio de campo, não conta com o Gerson, que já saiu. E no ataque, Bruno Henrique, que seria um ótimo escape ali para o Renato Gaúcho já ter, né, aquele conhecimento, aquela dupla da frente ali com o retorno do Gabigol. Ele não vai poder contar. O que a gente pode imaginar de equipe assim que o Renato Gaúcho possa levar a campo do Flamengo ali? A gente imagina um Diego Alves,
Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz. Meio de campo ali com João Gomes, que não jogou no Brasileiro no último fim de semana por suspensão. Aí uma dúvida, Thiago Maia ou de repente um Pires da Mota que voltou? O Renato às vezes gosta de dar uma segurada ali no meio de campo, principalmente nesses jogos fora de casa. O Pires da Mota tem uma experiência sul-americana, o Thiago Maia voltando depois de muito tempo de lesão. Aí dali pra frente não tem muita dúvida, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Se ele não botar Gabigol e Pedro, aí eu acho que até surpreende um pouquinho mesmo, vai ser um tanto quanto surpreendente, mas fica essa grande expectativa para essa estreia do professor Renato Gaúcho hoje à noite, Defensa e Justiça e Flamengo. Vamos ver, tá? A expectativa tá bem alta mesmo para ver, mais curiosidade que vai ser esse Flamengo do Renato Gaúcho nessa estreia, essa nova era do renatismo no Ninho do Urubu. Não, então, e aí é interessante essa questão também do Pedro com o Gabigol, né, Pratos? Porque o Ceni nunca morreu de amores, assim, por essa dupla, né? O Ceni tinha uma outra visão de equipe, uma outra visão de jogo, né? Mas a torcida sempre tinha curiosidade para ver a dupla, né, Pratos? Sem dúvida, né? E aí é importante a gente observar também hoje, nesse primeiro ato do Renato como técnico do Flamengo, né? Como que vai ser o posicionamento do Gabriel. É o Gabriel que vai ter espaço sempre para jogar em diagonal, ele é muito bom nisso, né, para receber aquela bola entre o lateral e o zagueiro, que ele finaliza geralmente muito bem. É o Gabriel um pouco mais pela direita, né, serão 2 atacantes e aí 4 jogadores no meio, enfim. Essa distribuição de time do Renato hoje contra o Defensa causa grande curiosidade, como falou bem o Pedro, né, porque a gente repete aqui, Bruno, o Defensa é um time que joga a bola e ataca com muita gente. Muitas vezes, quando você rouba a bola do Defensa, tem espaço para contra-atacar. Então, o plano do Renato para o jogo de hoje é muito importante, né? Além dos jogadores que serão escolhidos pelo Flamengo, como que o Renato preparou o time em pouquíssimas horas, em pouquíssimos dias em contato com esse grupo, para um duelo que já abre a situação do Flamengo hoje no mata-mata da Libertadores da América. E aí essa questão também, né, Marra, do meio de campo, quanto que pesa ali também com Diego fora, com Thiago Maia e João Gomes? Pesa porque é exatamente no meio campo que o Defensa costuma se dar bem. É um time que trabalha muito bem a bola, que troca passes com muita frequência por ali nessa área para em algum momento infiltrar. Só que se o Flamengo tem dificuldade, tem um meio que não está tão habituado assim, o Defensa também tem. O Defensa está sem o Enzo Fernandes, está sem Brian Romero, está sem o Brighton Bruce, que foram jogadores importantes, né, nessa história recente, né, do time do BKSS. Para mim, a grande coisa é como vai se comportar, até mesmo que meio que animicamente, o time do Flamengo, né, no jogo pela primeira vez com o Renato. É um jogo muito importante, é um jogo muito difícil esse, porque uma coisa, né, Mariana, Bruno, é jogar contra o River, jogar contra o Boca, já tem, normalmente, os times já colocam um certo pé atrás, porque a camisa joga muito. E o Defensa não tem a camisa, mas tem bola. Tem uma estrutura, um conceito de futebol recente, que é um conceito bem legal. Então é perigoso o jogo do Flamengo. Pedro, como é que você imagina que o Renato, não sei se você já teve assim alguma apuração, né, já conseguiu algo, mas essa questão da defesa, né, ontem a gente estava discutindo, Arão era muito a impressão, era muito a digital do Ceni no time, né? Isso é algo que pode incomodar o Renato, que ele não gosta de um volante fazendo aquele papel, ele vai querer 2 zagueiros, você tem ideia? Olha, Bruno, pelo que a gente conhece acompanhando os trabalhos do Renato e pelo que a gente sabe conversando com algumas pessoas do Ninho do Urubu, o pessoal lá já está muito preparado pelo seguinte, não é muito a do Renato não, hein? Essa questão de William Arão na defesa. Muito provavelmente o William Arão já se prepare para voltar para o meio de campo aí a partir do domingo contra o Bahia em Salvador. Agora ele está suspenso, obviamente, mas já vai se preparando, aquecendo ali, revendo os movimentos para voltar no meio de campo. E o Renato tem essa fama também, né, Bruno, de recuperador de jogadores, né? Então o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, esses jogadores que estão tanto quanto chamuscados até com a torcida, né, pessoal? Olha na escalação assim, já torce o nariz, né? O melhor é sempre o que está de fora, entre Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Sempre o melhor é o que está no banco de reservas. Não, era melhor ter colocado aquele que está fora. Então o Renato pode trabalhar muito, até no lado psicológico mesmo desses atletas,
para ver se funciona de alguma maneira. Foram jogadores que chegaram com expectativa, principalmente Gustavo Henrique e Léo Pereira, custaram bastante ao clube, e de repente ele pode recuperar, mas o Arão, não vejo mais o Arão jogando na defesa ali não, a não ser que seja algo de extrema necessidade aí, falte jogador mesmo de fato, e pelo que se comenta, o Renato já observa assim, algumas alternativas até para a defesa, por exemplo, o garoto Noga, ele que jogou ano passado com o Palmeiras, ali naquele surto de Covid, etc. Um rapaz que é muito bem visto, né, nas categorias de base. Então tem uma possibilidade do Renato dar uma pinçada e começar a trabalhar esse jogador aí para ter como alternativa. Então isso significa assim, Arão, volta lá para aquele meio ali, volta a ficar tá bem Arão no meio de campo. Na defesa, cumpriu o seu papel. Ô Pedro, o despertador